transformação de espaços. Agora a gente vai trazer para vocês várias dicas. Estamos em um espaço comercial, mas muito do que nós temos aqui se adapta também às residências. A arquiteta Ciciane, quem projetou tudo isso. Estamos em um hotel aqui no centro de Foz do Iguaçu, um bom exemplo que é possível transformar por meio de algo bem projetado, né, Ciciane? Exatamente, a gente tem aqui um bom exemplo do antes e depois, com soluções muito econômicas e práticas que a gente pode aplicar tanto num espaço residencial quanto num espaço comercial. E a fachada aqui era uma fachada já, que é um hotel aqui que ele tem bastante história aqui na cidade. Deu para remodelar, deixar moderno aqui também. Exatamente, esse hotel ele é bem antigo na cidade e aqui com poucos elementos na fachada a gente transformou ela completamente. Isso vale para as casas também, né? O que a gente consegue colocar de elementos para aproveitar, né? Não demolir a casa ou o prédio que já tem e conseguir transformar mesmo assim. Exatamente, aqui a edificação original ela era praticamente 2 volumes, que é esse aqui mais alto e o outro mais baixo. A gente criou esses 2 elementos, essas 2 marquises transpassando e trouxe a recepção um pouquinho mais para frente e transformou por completo essa fachada. Claro que daí a aplicação de cores e materiais também ajudam nessa transformação. E deu uma bela transformação. E aproveitando mais uma dica para vocês, notaram que nós temos aqui uma fachada de vidro, né? Para quem está nos acompanhando, tem uma residência com grande incidência de sol, inclusive uma solução bem bacana aqui que dá para fazer depois da obra pronta, né? Exatamente. Esse problema da incidência do sol do final da tarde nas fachadas de vidro aqui em Foz do Iguaçu é bem complexo, né? E aqui nós colocamos uma película aplicada sobre essa pele de vidro que ela retém 90% do calor e até 99% do raio ultravioleta. Então é uma dica bem bacana que você pode aplicar numa sacada, numa fachada de vidro, sendo comercial ou residencial. Inclusive, quero aproveitar essa dica lá na minha casa também. E por falar em dicas, aqui nós temos várias outras para compartilhar com vocês. Vamos lá compartilhar e mostrar mais também, Ciciane. Vem com a gente. E agora uma ideia de painel para vocês que tem um espaço integrado, que é uma proposta moderna, criativa e ao mesmo tempo super prática e econômica também, né, Ciciane? O que a gente tem aqui em detalhes para apresentar para o pessoal? A gente trouxe aqui, substituiu uma parede que ficava aqui nessa parte do restaurante e a gente trouxe aí essa ideia do painel, fazendo a separação do estar para a área do restaurante, esse painel com estrutura metálica e cordas náuticas. Essa TV, ela faz um giro de 180 graus e ela pode ser integrado tanto para um lado quanto para o outro. E aqui desse lado aqui a gente já tem a vista dela também para o espaço da sala. Às vezes tem uma sala de jantar do outro lado, quer ter também essa divisória aqui no meio, que é super elegante. É uma ideia muito criativa e dá para brincar com as cores das cordas também, os elementos aqui dessa estrutura. Exatamente, aqui a gente tem uma estrutura metálica e uma corda na cor preta, mas pode ser de N formas, né? E compor daí com o espaço da residência ou do comércio. E muito prático, muito lindo ficou, né, gente? Agora, por falar em transformação, hoje a gente está falando sobre reformas, né? Como usar elementos de maneira mais criativa. Aqui, por exemplo, a gente tem uma ideia que ganhou um destaque, virou uma obra de arte, né? Conta pra gente o segredinho que a gente tem aqui nessas telas, Ciciane. Aqui o hotel ele tem uma origem indígena, né? O nome do hotel tem uma origem indígena. E o cliente ele havia ganho um presente, que é esse arco e flecha de uma tribo indígena aqui da região. Então nós fizemos a restauração da peça, né? E compomos com essas 2 imagens, remetendo a Naipi e Tarobá, que tem tudo a ver aqui com a nossa cultura regional. Colocando aqui a tela com o fundo branco, a bordinha aqui combinando com as outras cores, dá para pensar bem, aproveitar também esses itens de maneira positiva nessa decoração. Essa é a ideia, é você pegar algo que tem essa memória afetiva na sua casa e trazer elementos que venham compor com o ambiente. E agora a gente vai trazer também para vocês algumas dicas sobre a utilização das cores nessa transformação, que tem ideias bem interessantes por aqui. E aqui a gente tem uma ideia para vocês sobre as cores. É uma cor bem forte, sólida. O que a gente consegue fazer em casa, adaptar nos ambientes, aproveitando as tonalidades também, Ciciane? Nem sempre a gente precisa revestir uma parede com um painel madeirado, né, ripado. A gente consegue trazer as cores para dentro das casas também, né, e usar esse elemento a favor, né, da decoração. Aqui nessa situação era uma parede branca, né, que nós aplicamos o tom do azul e aí vem toda a composição com a decoração, né, o quadro no mesmo tom e aí as poltronas, a mesinha
cortina já em tons mais neutros para não concorrer com a cor que a gente escolheu para a parede. E aqui na lateral também temos um espaço mais funcional ali, também aproveitando a mudança do próprio mobiliário, mudando alguns itens em casa, dá para transformar também. Aqui a gente tem uma pequena copa, né, para atender o cliente pegar uma água, algo assim. E nós temos também uma bancada onde pode conectar um computador, fazer uma videoconferência, um espaço multiuso mesmo, que com ideias bem simples se aplicou aqui e teve uma funcionalidade dupla nesse espaço tão pequeno relativamente. A gente sai do azul para um tom mais quente, um laranja. Aqui também no projeto já foi pensado onde ia colocar cor aqui nessas paredes, Luciane? Sim, o conceito do projeto é trabalhar em cada andar um elemento da natureza, né? Então aqui a gente tem o terracota e nos outros andares vocês vão ver que a gente trabalhou com o elemento terra, água, fogo. Então a gente trocou simplesmente as cores. O projeto se manteve em todos os andares do mobiliário, né? Nós estamos agora nos quartos. Isso é interessante também. Às vezes tem muito espaço de parede e fica pensando, né? Vou preencher com móveis, a marcenaria ela tem um custo bem mais elevado. A gente consegue aproveitar também até mesmo a forma, né, de aplicar essa tinta, não precisa ser a parede toda. O que você sugere para transformar esse quarto em casa também? Aqui a gente tem uma brincadeira, né, com as cores, né? Observa-se que aqui, por exemplo, a gente tem a face toda pintada, mas ele corre, né, em parte da parede, desce em determinados momentos em outras paredes. Então essa brincadeira é bem interessante, você consegue fazer isso tranquilamente numa residência. Aqui a gente tem o conceito do closet aberto, porque justamente é um hotel, né, mas nada que não possa ser replicado na casa das pessoas. Então nós trabalhamos com muito pouca marcenaria, né, é mais um metalon, peças de marcenarias pontuais, aqui no caso a prateleira, a bancada, a cabeceira da cama também foi feita na marcenaria. O mobiliário de bancada são pés em metalon com um tampo em marcenaria. Então são soluções simples, mas funcionais, o que torna aí os ambientes economicamente bem viáveis. A gente tem um exemplo para vocês hoje também aqui no programa falando sobre quartos para quem é portador de alguma necessidade especial, precisa se locomover nesse ambiente. Nesse sentido, o projeto ele também tem que se adaptar? Com certeza. Os quartos adaptados, né, que tem exigências, né, de medidas, de alturas que a gente precisa respeitar. E aqui no hotel a gente fez os quartos pensando também nesse cliente específico. E hoje falando sobre transformação, quando a gente pensa em reforma, em modificar essa casa, conciliar a arquitetura com um bom projeto, a gente consegue economizar no fim das contas também, Luciane? Com certeza, o projeto ele vem aliado à economia, né? A solução encontrada em projeto que vai mensurar essa execução, né? Eu quero agradecer a sua dica hoje também, mostrando, né, muitas soluções de espaços comerciais que dá para adaptar em casa e transformar o nosso lar também. Muito obrigada, Luciane. Eu que agradeço. Para vocês também tem dicas, mais detalhes lá no Instagram e no Facebook do Mais Casa Oficial.